Oi, gente. A aula hoje é sobre o poder paralelo, capítulo 3. A maior parte, a grande parte desse capítulo nós já vimos, mas vamos vê-lo desde o início, fazendo um catado geral para poder apoiar vocês aí em algumas atividades. Nós temos aqui 3 tipos de terrorismo. Como já vimos em aula, nós temos o terrorismo que envolve o crime organizado, nós temos o terrorismo que envolve o nacionalismo, lugares que querem ficar independentes, e temos também o terrorismo religioso. Vamos começar aqui pelo assunto que vimos em aula a respeito da questão que envolve o crime organizado. Essas formas de terrorismo, elas são conhecidas como poder paralelo, porque é um poder que cresce junto com o Estado. Aqui no Brasil nós temos exemplos do PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e outras facções que se estendem pelo Brasil, tentando suprir a falta daquilo que muitas vezes o governo não supre para o cidadão brasileiro. Então, às vezes, o poder paralelo, ele age após o crime da venda das drogas, da cocaína, da maconha e outras mais formas de drogas que a gente existe, através também de assaltos, através de sequestros, dinheiro que eles conseguem angariar e conseguem assim manter o crime. Muitas vezes eles também acabam trazendo algum benefício local, fazendo alguma caridade para pessoas necessitadas, e com isso eles ganham o apoio de algumas pessoas daquela localidade. Por isso muitas vezes poder paralelo, porque às vezes o crime, ele acaba se organizando e fazendo aquilo que muitas vezes seria obrigação do Estado. E nós temos isso acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, vimos isso constantemente nos jornais. Já estudamos também que existe o crime do colarinho branco. Aquele sujeito engomadinho, bonitinho, com a goma toda limpinha, gravatinha, mostrando toda a beleza do cidadão, mas não mostra de fato a beleza, o lado sombrio que está no coração dele, que é aquele cidadão político que por trás daquele bom discurso está roubando os cofres públicos e muitas vezes guardando nos paraísos fiscais, que já estudamos também, vocês já sabem o que são os paraísos fiscais. Só para comentar aqui rapidamente, alguns lugares como Genebra, o Uruguai, Hong Kong, as Ilhas Seychelles, as Ilhas Caimã e outros lugares mais que eles guardam dinheiro a taxas baixas, escondendo a origem desse dinheiro, que muitas vezes é de corrupção ou é da venda de drogas, desvio de verbas dos cofres públicos, enfim. Isso eles escondem lá por quê? Primeiro, porque as taxas são baixas. Segundo, que eles têm que declarar tudo que se ganha no imposto de renda, e eles não têm como declarar uma fortuna que eles roubaram dos cofres públicos, ou uma fortuna que vem da venda de drogas. Então eles usam os paraísos fiscais para isso. Esse é o crime organizado no Brasil. Por trás disso, há mortes, há assassinato, há corrupção, há toda forma de coisa ruim, coisa errada que a gente imaginar que possa haver numa sociedade, acontece por trás desse assunto, o crime organizado. Um outro assunto que nós devemos falar aqui também é sobre a questão que envolve o terrorismo e o terrorismo que envolve a religiosidade. E hoje, quando a gente fala de terrorismo envolvendo religiosidade, a gente se reporta para onde? Para o Oriente Médio. A gente vai se lembrar do 23 de setembro, lembra aqui do livro de vocês? O ataque às Torres Gêmeas, Foi um atentado orquestrado pela Al-Qaeda. Al-Qaeda significa a base. É um sistema fundado pelo saudita Osama Bin Laden, muito conhecido aí nos primeiros anos, no início do século 21, até 2010, 11, foi muito procurado aí pela Polícia Internacional, até que enfim os Estados Unidos acabou caçando e acabou matando esse terrorista. Mas ele é de uma ordem, religiosa, e a intenção dele era o quê? Qual que era o objetivo da Al-Qaeda? Qual que era o objetivo do Osama Bin Laden? Acabar com a influência do mundo cristão ocidental sobre o mundo islâmico, principalmente no Oriente Médio.
onde se encontra ali países como a Arábia, Emirados Árabes, você vai encontrar o Catar, você vai encontrar o Iraque, até o Irã, que não é de origem árabe, mas também está ali no Oriente Médio, a Síria, o Líbano, e a Jordânia e vários outros países que se encontram na região onde o Islã, né, se impôs, apesar de que também podemos dizer que o Islã está, por exemplo, no norte da África, e em grupos menores ele se estende para o resto do mundo todo. A Al-Qaeda, ela tem células no mundo inteiro, e ela pode agir no mundo inteiro. E uma ação, né, muito forte que nós conhecemos então foi o 11 de setembro, de 2001, quando ocorreu o ataque às Torres Gêmeas. O 11 de setembro, desculpe se eu falei a data errada, 11 de setembro de 2001. Então, Osama Bin Laden, ele orquestrou esse ataque às Torres Gêmeas. Tá? O principal objetivo, então, da Al-Qaeda é acabar com a influência ocidental sobre o mundo islâmico. O outro grupo é o Hezbollah. O Hezbollah, ele age ao norte de Israel. Ele tem apoio do Irã, ele tem apoio da Síria, e a intenção do Hezbollah é impedir a paz, porque Israel muitas vezes chegou muito próximo de assinar a paz com os palestinos na divisão das terras, porque os palestinos querem terras que estão dentro do território de Israel para formar o Estado palestino. Só que se assinar o Tratado de Paz, Israel vai ficar com as melhores terras. Então o Hezbollah não quer que assine a paz por causa disso. O Hamas já age ao sul de Israel. E qual que é o objetivo do Hamas? O objetivo do Hamas é fazer o Estado palestino. Notem que todos os dois grupos que agem, um ao norte de Israel, um ao sul, eles têm objetivos meio que comuns. É fortalecer o Estado palestino. O Hamas ao sul é fazer com que o Estado palestino seja consolidado, porque a Palestina não é um Estado. Eles querem formar um Estado, um país. E já ao norte de Israel, o Hezbollah quer impedir a paz, porque se assinar um tratado de paz entre Israel e os palestinos, Israel fica com as melhores terras. Então há um conflito constante entre Israel e esses grupos terroristas, e que muitas vezes acabam morrendo gente inocente, porque eles atacam a partir do Líbano, da Jordânia, da Síria, principalmente Líbano e Síria. E Israel é uma potência, é um país que desenvolveu, cresceu muito, mesmo estando toda essa região aí, numa região semiárida, que não tem uma grande quantidade de água, por exemplo, como tem o Brasil. E essas regiões também você encontra alguns aquíferos, enfim, e esses aquíferos, a própria água do Rio Jordão, acaba sendo disputado por esses países ali à sua volta. Então, aqui nós temos exemplo de terrorismo voltado à religião. Um ponto importante, pessoal, na história do mundo não é só o Islã que faz terrorismo religioso. Poderíamos citar as cruzadas católicas, por exemplo, na história. Poderíamos citar também que atualmente países do Ocidente atacam o mundo do Oriente Médio, matando muitas pessoas inocentes. Então não podemos mostrar apenas um lado, temos que ver o outro lado também desse povo. Tá? Mas deixando agora um pouco de lado a questão que envolve o terrorismo religioso, vamos partir para o terrorismo nacionalista. E aqui eu começo com o ETA. O ETA é um grupo terrorista que ele ocorre na Espanha, e o ETA ele luta para separar uma parte da Espanha e fazer seu próprio país. É o chamado Países Bascos. E ETA significa Pátria Basca e Liberdade. E eles querem fazer um país basco. Eles têm um idioma um pouco diferenciado do espanhol. Eles têm uma cultura, desde a época medieval, diferenciada da espanhola. No entanto, a maior parte do seu território está na Espanha e uma parte menor, se concentra na França. E eles querem adquirir esse território. E para que eles possam fazer a independência, formar um país basco, a Espanha e a França precisam permitir, e esses dois países não permitem. Por isso o ETA vive atacando comunidades, muitas vezes inocentes, para tentar chamar a atenção da Espanha, da França e do mundo para a questão deles, porque eles querem fazer um país. Esse é um terrorismo nacionalista. Outro terrorismo que podemos citar aqui é o IRA. O IRA acontece
nas Ilhas Bretanhas. Eu vou mostrar aqui uma imagem do próprio livro para vocês. Vocês têm isso no livro, tá? Aqui está as Ilhas Bretanhas. Você pode ver a Inglaterra, né? Ao norte a Escócia. Aqui você tem a Irlanda do Norte e a Irlanda. Você percebe que a Irlanda do Norte está de verde, igual a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. A Irlanda não. Por que isso acontece? A Irlanda, ela é considerada fora do Reino Unido, ela não faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. No entanto, a Irlanda é um país católico. A Inglaterra e os demais países ali têm presença católica, mas são regidos mais por uma constituição e mais pela cultura da religião protestante, anglicana. A Irlanda do Norte, há interesses numa grande corrente da Irlanda do Norte de se separar do Reino Unido e se unir à Irlanda. Principalmente porque a Irlanda é regida por uma cultura voltada mais ao catolicismo. No entanto, a Inglaterra impede a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido. E, por conta disso, um grupo terrorista chamado IRA, Exército Revolucionário da Irlanda, constantemente faz ataque a pessoas inocentes. Isso por conta de chamarem atenção para a possibilidade de se separarem do Reino Unido. Então notamos que o problema ali está no fato de que a Irlanda do Norte, um grupo bom, uma corrente grande lá, quer se separar da Inglaterra. Há esse interesse. No entanto, a Inglaterra, o Reino Unido, impede que isso aconteça. Agora, com a saída da Inglaterra da União Europeia, o chamado Brexit, que a gente tem acompanhado, vai fomentar mais essa separação, assim como tem fomentado também uma certa separação da própria Escócia em relação à Irlanda do Norte. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Vimos aqui o IRA, né? Esse assunto você pode tranquilamente estar olhando no seu livro. Temos também o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Aí nós falamos do PKK, são os curdos. Quem são os curdos? Os curdos são povos. É uma nação, mas não é um país. Mas como assim? Como pode haver uma nação e não haver um país? Eles não têm terras. Eles são uma nação porque eles são um povo, eles falam um idioma, eles têm uma cultura própria, mas eles não têm terras. E eles ficam dependentes de terras de povos como o Iraque, o Irã, a Armênia, a Turquia. Como eles estão nesse miolo ali na fronteira entre esses países, eles vivem também recebendo ataques desses próprios países, principalmente na época do Saddam Hussein. Muitos curdos eram mortos, né, pelo ditador iraquiano. E também, para se proteger, eles formaram um grupo terrorista, que é o PKK, Partido dos Trabalhadores Kurdistão. E qual é o interesse deles? É chamar a atenção do mundo e chamar a atenção desses países para que eles cedam uma porção de terra para eles formarem o país deles. Esse é o interesse. São 26 milhões de curdos hoje na região, que são uma nação, têm um idioma, têm uma cultura, mas não são um país, porque eles não têm território. Outro grupo importante aqui estudarmos é a FARC. As FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Hoje ela se transformou num partido político, mas ela vem por longo tempo como um grupo de guerrilheiros e muitas vezes até terroristas, né? As FARC, ela nasceu, se vermos a origem das FARC, ela aparentemente é um grupo que tinha até uma certa beleza em suas intenções. E digo isso porque, qual que era a beleza? O que as FARC queriam no início era uma divisão melhor das terras para os trabalhadores camponeses, que não havia na Colômbia. No entanto, o que ocorre ao longo da história é que as FARC, para conseguir se manter viva, ela teve que ingressar no mundo do crime. Sequestro, venda de drogas, comércio de armas e muitos outros crimes cometidos por esse grupo, para que eles pudessem se manter vivos, se manter ativos. E acabou recebendo sempre aquela
aquela característica meio voltada à esquerda, porque quando se quer divisão de terra, quando se quer o bem do trabalhador, sempre é taxado de comunista. Temos que lembrar que nem sempre é comunismo, embora as Farc tinham essa característica sim. E aí acabou se manchando por causa da guerrilha, por causa de sequestro, venda de drogas, armas. Então, para se manter viva, ela ingressou no mundo do crime. Esse foi o problema das Farc, que hoje conseguiu se negociar, e as Farc é um partido político na Colômbia. E vamos ver até onde ela vai se manter como um partido político, porque algumas vezes eles mostram alguma tentativa de deixar a política de lado e voltar à guerrilha. Mas por enquanto eles são um partido político. Gente, o capítulo, nessa aula eu passei ele para vocês. E tudo aquilo que eu precisava para que a gente pudesse ter conhecimento do assunto, tá? Que vimos em aula, e agora você tem essa aula novamente para você conseguir atender aquilo que você precisa, tá? Eu espero que essa aula, te ajude. Você tem o seu capítulo também para você estudar, leia o capítulo, faça atividades do livro, é o capítulo 3, tá? Então, espero que você consiga aí atender suas necessidades com essa aula. E qualquer coisa a gente está ao seu dispor. Muito obrigado e até mais, gente.